vamos começar falando do São Paulo. Terceiro colocado no grupo, meu caro Mauro César. A lua de mel, que tem gente que fala que dura uma semana, já meio que está acabando ali. São Paulo já está em outra pegada já. Pode não se classificar, Carpini, Rames, vamos trazer o Rames de volta. Time com um monte de desfalques, com jogos meio enroscados pela frente. Nesse momento não estaria classificado. Embora tenha ganhado lá a Supercopa, quebrado o tabu. Momento, talvez nessa curta passagem do Carpini pelo São Paulo, deve ser o momento de maior pressão para ele, por enquanto. Claro, ainda é uma pressão só de não se classificar, mas já tem uma conversa aí. Eu acho que isso passa também por um exagero, né? A gente falou sobre isso na ocasião, da forma como foi tratada a Supercopa, né? Parecia que o São Paulo tinha vencido a Libertadores. Então isso deu uma sensação coletiva de poderio que o time não tem e não tinha com o Dorival, né? Aliás, já falei outras vezes, vou repetir aqui. Eu acho que o trabalho do Dorival no São Paulo e no Flamengo também ele é superestimado. É uma boa vontade muito grande, um recorte dos melhores momentos do técnico, quando conquistou títulos nos dois clubes. Mas as equipes que ele comandou, tanto no Flamengo quanto no São Paulo, foram os trabalhos que o levaram à seleção, né? Tinham problemas, e alguns sérios. Um dos maiores problemas do São Paulo foi uma campanha muito fraca no Campeonato Brasileiro, sem vitórias fora de casa até uma das últimas rodadas, na penúltima rodada, antepenúltima, quando venceu o Bahia lá em Salvador, um Bahia desesperado, lutando contra o rebaixamento. Então, e o time oscilava entre boas atuações em casa e fora algumas muito ruins, muito ruins. A pior delas foi a goleada sofrida para o Palmeiras, né? Aquele 5-0. Então, quando o Palmeiras vence nos pênaltis, num jogo, na minha visão, até muito fraco, em Belo Horizonte, dá uma sensação de que São Paulo venceu nos pênaltis, né, que São Paulo voltou a ser poderoso. Então, não, o São Paulo não está nesse estágio. Acho que nunca esteve nesse estágio. Jamais esteve. Mesmo na Copa do Brasil. Foi competitivo, foi bem, mereceu ganhar, mas. Então, o Carpini é cobrado, talvez, para apresentar algo que está muito mais no imaginário coletivo do que algo que o time apresentasse antes de sua chegada. E aí vem o aspecto que eu acho que é o mais relevante de todos, que eu acho que esse não é nem subjetivo, né, que eu falei que é a minha opinião, as pessoas evidentemente podem discordar, que é o fato de ser um técnico que vai mostrando ter um perfil diferente do seu antecessor. E técnicos, quando têm perfil diferente, trabalham de forma diferente. Não dão uma sequência exatamente a um tipo de trabalho. E aí o time tem que levar um tempo, vai levar um tempo até se adequar. Aí eu acho que isso entra sempre na conta do dirigente, que contrata um determinado nome, porque é um nome de sucesso, ou porque é um nome aparentemente promissor, que é o caso dele, e não necessariamente pela linha de trabalho, pela forma como monta suas equipes e pela eventual semelhança com o trabalho daquele que saiu. E os jogos vão mostrando que eles são de escolas diferentes. Acho que esse é o problema. Agora, o campeonato estadual também pode ser encarado como pré-temporada. Vamos jogar esse negócio aqui, que o nosso técnico meteu o pé em cima do campeonato. O elenco foi montado em função dos seus pensamentos, das suas ideias de jogo, da sua forma de trabalhar, e quando a CBF assoviou, ele foi correndo, como todos eles fazem, né? Foi para a CBF. E aí deixou o São Paulo na mão, como tinha saído do Ceará também, e foi trabalhar no Flamengo, né? Mas só é lembrado quando o Dorival não teve o contrato renovado no Flamengo. Mas ele também faz as escolhas dele, e é um direito que ele tem. Como as empresas que ele trabalhou, pode ficar com ele, não renovar contrato ou não, enfim, os clubes, né? Mas o fato é que ele deixou o São Paulo na mão, quando ele saiu. Né? A seleção também ficou na mão. Então o São Paulo talvez devesse encarar esse campeonato como uma transição para o Carpini se adaptar, se é que acredita no técnico. Mas qual o dirigente que vai tomar a frente e falar, gente, não estamos preocupados com o campeonato estadual, a gente tem que agora ajustar a equipe, é nosso novo técnico, porque o outro foi embora, às vésperas da primeira rodada do campeonato estadual. Alguém vai fazer isso? Gente para fazer isso lá não falta. Tem um presidente, aliás, que desempenha na passarela, né? Fantástico, o nosso grande Casares, né? Momentos depois do empate com o Bragantino com sabor de derrota, ele estava todo faceiro a desfilar pela Dragões da Real, vice-campeão do Carnaval Paulista. Realmente, o homem é bom de passarela. Além dele, você tem o Belmonte, que é o vice-futebol, tem um diretor executivo, que é o Rui, né? Tem o Murici. Então, tem muitos nomes ali, mas alguém vai sair para falar, olha, esqueçam o campeonato. Não importa o que aconteça. A gente vai trabalhar com esse técnico aqui, porque nós perdemos um técnico às vésperas da competição. O rapaz não vai fazer milagre de uma hora para outra. E já ganhamos uma taça, atenção, em cima do Palmeiras. Seria mais adequado que alguém tomasse a frente e fizesse isso. Não sei se alguém fará.
Pois é, até agora não tem essa conversa aí. Claro, também não tem uma fritura sobre o Carpini, Danilo, mas já tem um incômodo. O time, afinal, está em terceiro. Se o campeonato acabasse hoje, não estaria classificado, não iria para a Copa do Brasil do ano que vem, né? Tem aquelas como o Santos não foi, não está na Copa do Brasil esse ano. Então, tem um incômodo por esse momento. E tem um ponto entre tudo que que o Mauro falou, que eu queria destacar com você, que é sobre o jeito de jogar. Quando o Dorival foi embora, falou: não, eu deixei aqui, ó, planejamento perfeito, tá tudo bem, quem chegar pode tocar o barco e tá tudo legal, vamos em frente. Sem contar com o fato de que o cara que chega, aparentemente, gosta de jogar de outra forma, né? Se eu até elogiei no começo, o São Paulo agora joga de um jeito mais vertical, chega mais perto no gol. Nesse jogo contra o Bragantino, foi bola longa 100% do tempo. Teve até piadinha quando viram aquele campo lá que o São Paulo vai jogar em Brasília, que tá todo careca no meio do campo. Fala, pô, ainda bem que é no meio do campo, que o São Paulo não usa mesmo, o São Paulo do Carpini. Diga lá. Bom dia a todos. Eu acho que concordo na parte do exagero, especialmente no título. Eu acho o título da Supercopa muito importante, não muito importante historicamente, mas muito importante para a torcida, para o momento, vencer o Palmeiras. Um jogo, a Supercopa, que é um torneio de pré-temporada, ela acabou sendo importante nos últimos anos pela rivalidade dos times envolvidos. Então, eu acho que é legal o São Paulo comemorar. O que eu acho é que houve um exagero a ponto de o Carpini ir para a televisão e explicar o nó tático do 0-0 ali, estamos todos carpinizados e tal. E acho que nesse ponto, de fato, houve um exagero. O Carpini pega um trabalho do Dorival e aí ele pode fazer as mudanças que ele quiser, mas ele tem que entender que, por mais que seja um torneio de pré-temporada, na minha visão, o São Paulo tem que passar para a próxima fase, porque tem muito mais dinheiro, começa nessa parte financeira, tem também a parte de estrutura e tem o mesmo time que foi o campeão da Copa do Brasil praticamente. Então, para mim, eu vejo o São Paulo ok, não precisa jogar uma bola fina, que vai ser o melhor futebol do Brasil logo no começo do ano, mas para mim precisa sim classificar para o Campeonato Paulista. O Carpini tem que ter isso em mente. Claro que agora o São Paulo está na terceira colocação, tem um jogo a menos, mas por mais que você fale que o Guarani é uma tarefa difícil, porque fora de casa, o Guarani está lutando para não cair. São 5 pontos no campeonato. Então eu vejo o São Paulo vai enfrentar o Guarani e o Ituano nesses 4 jogos que faltam. São 6 pontos que, pô, é praticamente garantido. Não tem muito como pensar que o São Paulo não vai fazer esses 6 pontos. Aí tem o clássico com o Palmeiras, que ok, é um jogo que pode ser um empate, pode vencer, pode perder, tudo pode acontecer, diria o outro. E contra a Inter, é um time que vai oferecer um pouco mais de resistência, mas o São Paulo, desses 12 pontos que vai disputar, vai fazer com certeza 6 pontos, então eu vejo o São Paulo com uma possibilidade boa de classificação. A grande questão para mim do São Paulo é que no mata-mata vai pegar o Novo Horizontino, que tem sido um time que venceu o Santos, que não tinha perdido nenhuma no campeonato, fez um jogo difícil contra o Palmeiras, então é uma equipe que vai dar um jogo bem legal para mim, na minha opinião, esse São Paulo e Novo Horizontino no mata-mata. Agora, a classificação, São Paulo para mim tem sim que classificar, e não pode nem pensar, mesmo que seja torcida única, Tirone, desculpa, mas contra o Guarani, não tem como não pensar em outra coisa que não vencer, nem que fosse no Maracanã, torcida única do Guarani, se 90 mil para torcedores do Bugre, não adianta, tem que vencer. Verdade, o jogo virou um jogo obrigado, porque afinal se perder um jogo desse com um time que está lutando para não cair, aí é realmente isso que a gente está achando que pode ser uma possibilidade de crise e tal, aí ela chega e chega com vontade. O São Paulo está com muitos problemas de desfalques e um deles, especificamente um deles, tem causado problemas no São Paulo. É o Lucas? Não, não é o Lucas. É o Rato. Tem reportagem aqui no All Sport, lembrando, calculando que que o São Paulo não venceu mais desde que o Rato saiu machucado. Faz tempo aí que o Rato está fora de combate, são 3 rodadas sem vitória e sem o meia. Ele vinha sendo decisivo no time. É engraçado, né, Mauro? Porque quando chegou essa turma toda aí, Rames, não sei quem, Lucas, Luciano, Caleri, o Eric, sei lá mais quem, Ferreirinha. Primeira conversa aí, o Rato
Rato dançou. Rato não será titular. Pelo contrário, o cara virou uma figura muito importante desse time do São Paulo. Lembra aquela história, né? Quando ele chegou, jogador de Série B, não serve, não serve para o São Paulo, aquele papo. E aquela coisa, né? Avaliação mais pela grife do que outra coisa, né? Ele é um jogador importante, ele é um jogador útil e faz de fato falta, né? Faz de fato falta e acho que não só os resultados aí, essa rato-dependência aí, ela é bem evidente, né? Tá aqui no DSC, né? É isso, Rato-dependência. rato E de fato dependente. faz sentido. É um jogador útil, jogador importante. Se você pegar, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, né, quando o São Paulo avança na Copa do Brasil, depois de ter perdido fora de casa, né? Aliás, o São Paulo até não jogou pior que o Corinthians, acabou errando ali por conta daquela falha do Caio Paulista, e perdendo o jogo, o gol do Renato Augusto. Eu acho que o Rato foi o melhor em campo naquele jogo. Todo mundo falou muito do Lucas, mas eu acho que o melhor foi o Rato. O Rato criou as Eu melhores também. situações. Foi fundamental naquele jogo. Aqui o Lucas é o Lucas, né? Então, o Lucas e tal. Né? Mas o Rato jogou mais. O Rato foi mais importante. Participou de todos os lances decisivos. Ele teve uma chance que ele perdeu ali, um chute que foi ruim, né? Mas ali foi um recorte negativo em meio a uma série de acertos. Quer dizer, foi o maior jogo até então da competição para o São Paulo. E ele estava na situação adversa, né? Tinha que vencer por mais de um gol. Então ele é um jogador importante sim nesse time de São Paulo, né? Talvez se ele jogasse num outro clube brasileiro que tem elenco melhor, ele não fosse nem titular. Mas no São Paulo ele é importante. Ele faz falta sim, de fato. E é curioso, né? Você ter o Rames Rodrigues no elenco, ainda tem, né? E em toda essa situação, mas quem faz falta é o Rato. Aqui, ó, o Lucas, ele fala que não, o Rato jogou 32 jogos ano passado, Danilo. No Brasileiro deu 4 assistências e não fez nenhum gol. Essa reportagem é uma piada, diz ele. Mas na Copa do Brasil, na semifinal contra o Corinthians, jogo decisivo, ele deu um passe, fez um gol, e por aí vai. E deu, na quebra do tabu, deu um passe pro Caleri fazer o gol, porque se fosse o Rames fazendo isso, ia ter uma estátua do Rames do lado do Tele hoje lá. Eu até brinquei com você e com o Arnaldo, eu não lembro em qual dos programas que vocês estavam, que vocês estão 24 horas online, mas o Wellington Rato vira o Cristiano Ronaldo contra o Corinthians. Ele joga muita bola contra o Corinthians, é um negócio impressionante. Todo jogo contra o Corinthians, o Wellington Rato é decisivo. Foi na Copa do Brasil, foi no jogo do Tabu e por aí vai. E para mim é um jogador que ele pode ter a sua importância, mas não dá para o Wellington Rato ser o líder criativo de uma equipe, ainda mais do São Paulo, que tem objetivos de brigar pela uma vaga na Libertadores no mata-mata esse ano, no mata-mata da Libertadores, tem objetivo de sonhar mais alto no Brasileirão do que sonhou no ano passado e de repente de buscar o bi da Copa do Brasil. Não dá para você ter um time como o São Paulo com o Rato como líder de assistências, como líder criativo. E o fato de o Rato sair e o São Paulo entrar numa fase não tão boa, com derrotas e tal, mostra um pouco, talvez, que o elenco do São Paulo ainda assim é carente. A gente já teve discussões se o elenco do São Paulo ele é bom ou não, se ele é melhor ou pior que o do Palmeiras. Eu já tinha dado a minha opinião no momento, mesmo depois da derrota nos pênaltis para o Palmeiras, eu ainda acho que o do Palmeiras continua melhor. E aí, quando você vê que o Rato sai, o Lucas sai e o São Paulo sofre bastante, eu ainda defendo meu ponto. O elenco do São Paulo, ele é apenas ok, ele não é um negócio muito bom, não é um elenco que você pode perder 2, 3 titulares e que você vai ficar tranquilo para o resto da temporada. Como de fato está acontecendo exatamente nesse momento, né? Perdeu 2, 3 titulares e está aí meio pendurado no Campeonato Paulista. Perdeu o Lucas, perdeu o Wellington Rato, que a gente está falando, Igor Vinícius, Rafinha, Moreira, 5 jogadores importantes, perdeu todos os laterais que tem do elenco, e aí agora está meio pendurado aí. Tem expectativa de que no fim da semana algum desses jogadores possa voltar, possa ser relacionado pelo menos, ou que pelo menos no outro jogo contra a Inter de Limeira na semana que vem, algum desses caras possam voltar aí para ajudar. E Luciano não tá nada bem também, né, Tirone? Também poderia ajudar um pouco mais, né? Pois é, isso foi tema, né, da última coletiva do Carpini depois do jogo. Ele falou que ele quer o Luciano jogando um pouco mais adiantado. Quando o Luciano joga um pouco mais adiantado, esvazia mais o meio campo.
Ele falou que está tentando se adaptar a esse negócio e tudo mais, tal, ainda. Fato é que no último jogo, sobretudo, o Luciano foi muito mal, mas muito mal mesmo. Muita gente pede que ele saia do time, muitos torcedores e tal. Ele vem E o que ele caindo de reclama produção. com a arbitragem é uma brincadeira, hein? Nossa Senhora. Ele reclama de tudo o tempo todo, 100% do tempo. Acho que é um dos jogadores mais chatos nesse aspecto do Brasil, assim, tranquilamente. Deixa outros aí que são chatíssimos no chinelo. Ele é muito chato, ele não para de reclamar de fato. Tem toda a razão. Qual?